Diz assim a palavra do Senhor: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre nós, Pai, nesta manhã, ó Deus, onde estamos aqui reunidos para te louvar, para te adorar. Sabemos, ó Deus, que recebemos o Espírito Santo, que habita em nós e habita coletivamente no corpo de Cristo, nós que somos pedras vivas de um edifício espiritual. Mas pedimos, ó Pai, nesse momento, ó Deus, perdão pelas vezes que entristecemos o Espírito pelo nosso pecado, perdão pelas vezes que apagamos o Espírito também pelo nosso pecado, e pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo venha nesse momento nos iluminar e que venha trazer a Tua palavra ao nosso coração, ó Deus, para que nós venhamos ser alimentados pela Tua palavra e que possamos ser transformados de glória em glória para a honra e glória do Seu santo nome. E é em nome de Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém. Estamos indo para a nossa quinta e última mensagem sobre os 5 solas da Reforma Protestante. E dentre as mensagens que eu preguei, só a primeira que talvez possa ser considerada temática, embora eu prefira o termo doutrinária. E eu creio que foi um bom caminho, né, que eu segui, pois acabou servindo de introdução para a série e até mesmo trazendo um plano de fundo histórico sobre o que foi a Reforma Protestante. Embora em todas as mensagens tratamos também desse pano de fundo histórico, né? A segunda, que foi sobre o sola gratia, eu falo das que eu preguei aqui, ela foi expositiva, e essa também, sobre o soli deo gloria, também será expositiva. Mas meditaremos em um texto que destaca em um determinado versículo que Deus não divide a sua glória com ninguém. E veremos também que esse Deus glorioso, Ele também é justo, misericordioso, fiel e maravilhoso. Vamos por parte, nos versículos 1, 2, 3 e 4. Estarei lendo novamente. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Versículo 1.
Aqui o Senhor está dizendo, por meio do profeta Isaías, que profetizou a respeito deste que é o servo, com S maiúsculo, o servo. Eis aqui o meu servo. Então, vemos Deus apresentando alguém de modo muito especial e chamando ele de o meu servo, o meu escolhido. É uma linguagem de intimidade, é uma linguagem de carinho. E esse servo, o escolhido, ele é o único escolhido que é escolhido não pela graça como nós somos, mas de fato por merecimento. Esse é o único escolhido na história da humanidade que foi escolhido, ou seja, um eleito de Deus, não pela graça, mas por merecimento. Sobre quem o profeta Isaías está falando? O Senhor vai dizer que esse servo é em quem a alma do Senhor se agrada. Em outras traduções, é em quem eu tenho muito prazer, na NVI. Na NVT, que é uma das que eu mais me agrado, nessa parte, aquele em que eu me deleito. E sobre quem está falando? Está falando a respeito de Jesus Cristo, que ao longo do livro de Isaías, que é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, profetiza a respeito desse servo sofredor, em especial Isaías 53. Os irmãos podem ler Isaías 53, que fala claramente a respeito do sacrifício deste que é o servo sofredor. Mas hoje, em Isaías 42, está falando a respeito deste do qual o Senhor se deleita, tem grande prazer, tem grande alegria. Lembra lá no batismo de Cristo? Olha o que está escrito, Mateus 3, 16, 17. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. E se você olhar para outra tradução, como eu disse, a NVT, também vai estar: em quem eu me deleito. Este é o meu filho amado, em quem eu me deleito, em quem eu tenho grande prazer, na NVI. Quem é este servo sofredor? Prometido por Isaías, pelo profeta Isaías, prometido por Deus, através do profeta Isaías, foi boca de Deus para a nação de Israel, que profetizou 700 anos antes da vinda de Cristo. Em Isaías 9, o próprio profeta Isaías vai profetizar que a virgem teria um filho, e esse seria o Pai da eternidade, o Conselheiro, Deus forte, este que haveria de nascer da virgem. Esse é aquele que alcançará, estou como se eu estivesse no tempo do Isaías, tá? Aquele que haveria de alcançar, que alcançará êxito onde a nação de Israel falhou, a missão de ser luz para as nações, para os gentios. A nação de Israel, no Antigo Testamento, ela tinha uma missão, e missão dada não foi missão cumprida para a nação de Israel, que era evangelizar, pregar o Deus verdadeiro para os pagãos, para as nações, e eles falharam em cumprir esta missão. E ao contrário do desobediente Israel, a nação de Israel, que sofreu pelos seus próprios pecados, e ainda por cima se queixava do Senhor ter abandonado a nação, esse servo que haveria de vir era obediente, e haveria de sofrer em silêncio pelos pecados não somente de Israel, mas de todos os povos que seriam conduzidos a ele. É em Isaías 53 que eu disse, está dizendo o que? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro
foi levado ao matadouro. Como ovelha muda diante de seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Como está aqui também em Isaías 42, que esse servo sofredor, quando haveria de vir, ele não clamaria, não gritaria, e não faria ouvir na praça a sua voz. Estarei explicando melhor o que significa isso. E esse servo sofredor, com a unção do Espírito, profetizará a justiça, não somente à nação de Israel, mas a todas as nações, aos gentios, dos quais nós fazemos parte. Ainda no versículo 1, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, ou seja, ele proclamará a justiça para os gentios. Então o seu ministério não está restrito somente aos israelitas, mas a todas as nações. Como vai dizer em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. E quando eu falo o mundo, não estou me referindo ao universalismo, onde todos os seres humanos serão salvos pela obra de Cristo. Não, mas todos os povos, não mais somente israelitas, mas brasileiros, árabes, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E por meio dele, que os povos que andavam na escuridão da idolatria, nas trevas, seriam chamados e transportados para a luz divina. E olha que interessante, aqui vai dizer, o meu servo em quem me agrado. Houve servos do Senhor em quem ele não se agradou. Por exemplo, Ciro, o imperador da Pérsia, no Antigo Testamento, foi chamado de servo de Deus, mas não era piedoso. Deus não se agradou dele. Onde fala a respeito de Ciro em Isaías? E em outros livros também fala, em Isaías 45. E o fato dele ter essa nomenclatura, o meu servo, até mesmo Ciro é chamado de ungido, provavelmente chocou o público original de Israel que recebeu essa mensagem. Porque como assim? Esse imperador pagão, idólatra, ele é chamado de servo do Senhor, ungido do Senhor. Mas esse é um título que Ciro recebeu, que ressalta que Deus pode usar qualquer pessoa para os seus santos propósitos. Deus sobre Ciro estava prevendo um tempo antes que o Ciro agiria, e foi o que aconteceu, como um libertador da nação de Israel, que se encontrava no cativeiro babilônico, que por causa da sua idolatria, Israel se voltou aos falsos deuses, até mesmo sacrificavam seus filhos a Moloque, e eles foram levados como julgamento de Deus pelos babilônicos, sofreram uma grande punição por isso. Muitos corpos foram deixados no chão e ficaram prisioneiros por décadas dos babilônios, até que o Império Babilônico caiu nas mãos do Império Persa, do qual Ciro era o imperador. E Deus inclinou o coração de Ciro para que este demonstrasse, podemos assim dizer, até mesmo compaixão pelos israelitas. Ciro reconhecia a história dos israelitas, do Deus de Israel, mas ainda assim ele não abandonou seus ídolos, continuou servindo falsos deuses, mas ele demonstrou misericórdia. Foi um povo que ele se identificou. Sabe quando um poderoso de uma nação, ele se identifica com outro povo e demonstra amizade, demonstra um favor sobre aquele povo, mas não significa que ele serve o mesmo Deus daquele povo. Foi assim com Ciro. E olha que legal, olha que interessante, este imperador puniu os babilônicos,
que foram usados por Deus para punir a nação de Israel. O mal deste povo babilônico não foi deixado impune, mas foi punido pelo próprio Ciro, o imperador persa. Então nós vemos que Israel ele sofreu um juízo, mas um juízo temperado com misericórdia, que é o que acontece com todos os filhos de Deus, que quando são disciplinados pelo Senhor, pois o autor de Hebreus vai dizer que se nós não recebemos a disciplina do Senhor, nós não somos filhos, e sim bastardos. Então vemos que Ciro, que foi chamado de servo de Deus, e até mesmo ungido, porque Deus guiou Ciro para cumprir seus determinados propósitos, Deus não tinha prazer nele, ao contrário do servo aqui em Isaías 42, que cumpriria a vontade de Deus plenamente durante o seu ministério, e que tinha como característica aqui no texto o ministério de que seria sem violência, sem agressividade. Quando diz aqui que ele não clamará, não gritará, não fará ouvir na praça a sua voz, está se referindo a Jesus, tá? E essa característica é que ele pregaria a sua palavra sem violência, sem agressividade, sem levantar a voz em público. Sabe aquelas pessoas que pegam um megafone e vão para o meio da praça? Naquela época, se tivesse um megafone, Cristo não pegaria esse megafone para causar um tumulto no meio das pessoas, né? Ele não teve, o que quer dizer isso, melhor dizendo? Ele não teve como objetivo agitar as multidões. Os zelotes, por exemplo, qual um dos discípulos de Cristo, um dos apóstolos era um zelote, Simão, o zelote, ele era uma espécie de nacionalista, ele era um rebelde, ele ia para a violência mesmo, né? Então, diferente de Cristo, que é considerado manso e humilde de coração, ele não clama por atenção, ele não caminhava com um temperamento iracundo, ó, aquelas traduções mais antigas, em vez de irado, está iracundo, mas sim um caminhar de gentileza, de brandura, de ternura. E a gente vê isso na própria sequência do texto. O que vai dizer a respeito deste servo sofredor? Ele não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega. Quem é a cana quebrada? Quem é o pavio que fumega? Sou eu, são vocês. A cana quebrada é aquilo que é considerado sem valor pela sociedade, que ela está quebrada, mas ela não será esmagada por estar quebrada. E essa é uma metáfora que se aplica aos pobres e necessitados. Enquanto os reis da antiguidade se vangloriavam de serem ferozes com o povo, de governarem com um punho de ferro, tipo Saddam Hussein, tipo o ditador da Coreia do Norte, sem misericórdia pelos fracos e necessitados, que até eram vistos como um fardo ou um atraso. O profeta Isaías vai dizer que este servo não irá quebrar a cana quebrada, não irá esmagar ou rejeitar os fracos, mas sim os curar. E ele não apagará o pavio que fumega. Esse pavio que fumega é quando só está a chamazinha, está quase se apagando, só tem um resquício assim. E esse pavio que fumega representa pessoas quase sem esperança, ao ponto de perder a fé. E Cristo, ao cumprir esta profecia, quando ele nasceu da Virgem e veio durante o seu ministério, na plenitude dos tempos, ele veio em um momento em que a nação de Israel se sentia totalmente desamparada. Ela estava cativa, a nação de Israel, quando Cristo veio, não pelos babilônicos, mas pelos romanos.
tinham que pagar altos impostos para César. Estou falando muito alto? Aqui esse microfone está meio estourado, né? O imperador romano, e eram oprimidos pelas autoridades. E claramente, essa profecia a respeito do servo é sobre Cristo. E eu digo que claramente porque o Novo Testamento testifica isso. Traz a lembrança de que essa profecia de Isaías é a respeito de Jesus de Nazaré. Está lá em Mateus, no capítulo 12, dos versículos 18 a 21. Mas eu gostaria de ler, porque é importante, tá? Mas eu gostaria de ler antes um pouquinho até, desde o versículo 9 até o versículo 21. Por quê? Porque do 18 ao 21 vai mostrar que essa profecia se cumpre em Cristo. Mas do 9 vai falar que vai demonstrar a misericórdia de Cristo com os fracos, esses que são a cana quebrada na sociedade. Diz assim, Mateus 12, versículo 9: Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem com a mão ressequida: estende a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada, e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, que é justamente o texto da mensagem de hoje. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, não gritará, não fará ouvir nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Maravilhoso como a profecia 700 anos antes de Cristo se cumpriu. E o texto diz que ainda que ele venha proclamar a justiça, o juízo, ainda assim será com um comportamento cheio de gentileza e compaixão, mas com firmeza, com fidelidade, não de modo frouxo. Versículo 4, ainda em Isaías 42, nosso texto, vai dizer que ele não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Quando diz que ele não será esmagado, não significa que ele não experimentará o sofrimento, tanto que em Isaías 53 ele é chamado de o servo sofredor. Não é isso. Mas significa o quê? Onde outros falharam, ou seja, foram esmagados, usando a linguagem, como demais profetas que foram mortos, ou o próprio Israel também, que foi esmagado, não cumpriu o propósito, e também nem haveria de cumprir. Cristo venceu, cumpriu o propósito sobre todos os cantos. E este servo sofredor já havia sido prometido, como eu disse anteriormente, como luz para os povos. E consequentemente, ao dizer que as terras do mar aguardarão a sua doutrina, é uma profecia dizendo que, como está na NVI, as ilhas o aguardarão,
Se eu não me engano é isso que está lá. As ilhas o aguardarão, no sentido que os povos aguardarão a Cristo. Ele haveria de vir para os povos, todos os povos. É como se quisesse dizer que as promessas de Deus, de que o Senhor seria, Jesus seria a luz para os gentios, haverão de ser cumpridas para todos os povos, todas as nações, todas as ilhas, até chegar aqui em Birigui, por exemplo, onde nós colocamos nele a nossa esperança. E os povos enxergarão fidelidade e soberania nele. Por quê? Versículo 5: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Por que é importante esse versículo 5? Porque ele está dizendo que todas essas promessas foram feitas por quem? Somente pelo Deus Criador do universo. E não somente o Deus Criador, que criou os céus e os estendeu como uma cortina, que formou a terra e tudo que ela produz. Ou seja, Deus Criador, mas não somente Deus Criador Ele também é Deus sustentador, porque Ele dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Então, quem está prometendo? Quem está dando a sua palavra a respeito deste que haveria de vir e veio? Somente o Senhor. Porque diz, assim diz o Senhor, o Deus que criou todas as coisas, tem poder para cumprir as suas promessas. Versículo 6: eu, o Senhor, chamei você em justiça, e o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Ou seja, este servo prometido, ele seria, eu estou imaginando como se eu tivesse 700 anos antes da vinda de Cristo, quando Isaías estava profetizando a respeito dele. Isaías estava profetizando que quando ele chegar, ele será o mediador, o meio por intermédio onde o povo terá uma aliança com o Senhor. Pois a antiga aliança, o Antigo Testamento, como nós também chamamos, era uma aliança provisória, que se tornou ineficaz com a chegada do mediador da nova aliança. A antiga aliança de Deus com o seu povo, por meio do mediador Moisés, tinha o propósito de guiar o povo pela lei, mas deixava bem claro as estipulações que deveriam ser cumpridas à risca. E a lei, ela é boa, perfeita e agradável, como vai dizer o apóstolo Paulo, para todos aqueles que viverem ela. Mas tem um problema, e o problema não está na lei, o problema está em nós, que somos pecadores, e assim tropeçamos na lei, que exige a perfeição. Então a própria lei, ela tinha um princípio didático, podemos assim dizer, que não foi muito bem compreendido pelos judeus, porque quando Cristo veio, os fariseus, que eram os mestres da lei, eles pensavam que eles cumpriam a lei perfeitamente, eles se achavam justos. Ela não foi compreendida pelos judeus, que a lei tem o objetivo de mostrar, é um espelho da alma, de mostrar que nós somos transgressores da lei, ao invés de justos pela lei. Olhe, por exemplo, para os 10 mandamentos, só os 10 mandamentos, por exemplo, porque há outras leis, leis cerimoniais, leis civis, enfim, para a nação de Israel, mas olhe para os 10 mandamentos.
Quando a gente tropeça em algum, nós já quebrou o primeiro, nós já quebrou todos, como vai dizer Tiago. E o último, não cobiçarás. A lei de Deus, ela exige a perfeição e perpétua. Nós estamos perdidos, então a lei tem um objetivo didático de mostrar que nós estamos perdidos. Como eu disse, né? Tem um hino, né, antigo, a gente nunca tocou ele, um dia a gente tem que tocar, que chama Conversão, que fala assim: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Espada não é para fazer cosquinha, é para arrancar a cabeça. Vi sobre mim a espada da lei. Apressado corri, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Então ela tem esse princípio didático, de nos fazer enxergar que somos pecadores, estamos perdidos, e precisamos de um substituto. Há 3 premissas que nós devemos levar em conta. Que, primeiramente, Deus é santo. Segundo, nós somos pecadores diante de um Deus santo. Terceira, nós precisamos de um substituto, porque senão nós estamos perdidos. São essas 3 premissas que nós temos que guardar conosco. Deus é santo, nós somos pecadores, nós precisamos de um substituto, um salvador, melhor dizendo. E assim, a lei tem o objetivo de nos trazer consciência, né, de que nós somos pecadores e haveremos de prestar contas ao Criador Supremo do Universo, legislador e juiz. Mas a própria lei, ou seja, a Torá, quando fala lei, muitas das vezes, embora se possa se referir também a todo o Antigo Testamento, até a mesma palavra de Deus, toda palavra, não é errado você se referir a ela como a lei, mas geralmente se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não só a lei, mas também todos os demais livros do Antigo Testamento já apontavam para o escape. Ou seja, na própria lei tinha contido o Evangelho, o escape, a boa nova, a boa notícia. Porque quando nós nos deparamos com essa realidade, que nós somos pecadores, Deus é santo e a lei de Deus exige a perfeição, isso é uma má notícia, nós estamos perdidos. Mas a própria lei já apontava para a boa notícia. Isaías 42 é a boa notícia a respeito daquele que haverá de vir. Isaías 53 é a boa notícia. Isaías 9 é a boa notícia. Gênesis 3, que diz que da descendência da mulher haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente, é o primeiro evangelho sendo pregado no Antigo Testamento. Já para Adão e Eva, os transgressores da lei. Então o Antigo Testamento já apontava para o mediador de uma aliança suprema, o justo que conseguiu cumprir toda a lei em nosso lugar. E ele não só viveu perfeitamente sob o regime da lei, sem transgredi-la, mas também assumiu o nosso lugar, para ser punido em nosso lugar, como se ele fosse o transgressor, ele mesmo a ser punido. Mas nós que somos os transgressores, e ele assumiu o nosso lugar. E aqui vemos todo esse plano de salvação, de graça e de misericórdia, que foi estabelecido pelo próprio Deus, foi estabelecido pelo próprio juiz, que se fez substituto no banco dos réus, pelo próprio ofendido, que estabeleceu o plano de salvação. A antiga aliança, ela foi rudimentar, por meio da lei dada a Moisés, provisória, mas a nova aliança é eterna, onde o sumo sacerdote dessa nova aliança, ele é perfeito, e ele é perfeito, e esse sumo sacerdote se ofereceu como um sacrifício perfeito. O próprio sumo sacerdote é o sacrifício.
No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes que sacrificavam aqueles animais no tabernáculo e até mesmo no templo, que era um sistema de sacrifícios que também tinha um propósito didático, de mostrar que nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, e sem derramamento de sangue não há remissão, e que precisamos de um substituto. Os próprios sumos sacerdotes no Antigo Testamento, eles tinham que antes oferecer sacrifícios por eles mesmos, porque eles também eram pecadores, e se eles não cumpririam à risca todo o processo cerimonial para entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício a Deus, eles seriam fulminados diante da glória de Deus. E Jesus é um mediador perfeito, chamado de o homem de dores, plenamente Deus, plenamente homem, que foi tentado em tudo, como vai dizer o autor de Hebreus, porém sem pecado. Nós não conseguimos compreender isso. Todo o sofrimento que ele passou, isso transcende a nossa compreensão. A ira que ele recebeu na cruz, que não foi somente uma punição física, porque ele não estaria ali clamando no Getsêmani, pedindo para que Deus afastasse aquele cálice com medo da punição física, não, dos cravos, da coroa de espinhos, não, mas porque a comunhão perfeita com o Pai seria rompida quando ele tivesse pregado na cruz. Isso que é o inferno, é afastamento de Deus. E ele experimentou por nós a comunhão perfeita que ele teve com Deus por toda a eternidade, e até mesmo no espaço-tempo, quando ele se fez homem, naquele momento pregado no madeiro, ele se fez maldito por nós, como vai dizer a palavra, ele se fez maldição em nosso lugar, tanto que o dia se tornou trevas, era meio-dia e estava tudo escuro. E o sacrifício foi aceito, ele ressuscitou, vencendo a morte, e sua ressurreição prova que o sacrifício foi aceito. E se o salário do pecado é a morte, ele morreu pelos nossos, mas como ele não tinha pecado em si mesmo, a morte não teve poder sobre ele, e assim ele venceu a morte. Jesus é um mediador muito superior a Moisés, pois ele é o perfeito Filho de Deus. E nós vemos aqui, eu, Senhor, chamei você em justiça, falando a respeito do Filho, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei, o farei de você o mediador da aliança com o povo. Ou seja, eu o tomarei pela mão, eu o guardarei. Isso é uma linguagem de cuidado amoroso, paternal, de Deus por seu Filho. E a aplicação que eu vou fazer é essa, meus irmãos: todos aqueles que estão em Cristo são assim amados por Deus. Nós estamos em Cristo, como vai dizer o apóstolo Paulo, de modo que a pior coisa que poderíamos fazer é duvidar do amor de Deus. Essa é a pior coisa que poderíamos fazer, duvidar do amor de Deus, sendo que ele entregou por nós aquilo que era mais precioso para ele. E esse mediador de uma nova aliança, onde os gentios, nós, pois nós não somos judeus, teriam parte, nós seríamos iluminados por esse mediador. Somos iluminados. E quais são as obras do mediador que o texto destaca? Que ele haveria de abrir os olhos dos cegos. E aqui está falando não cegos somente fisicamente, olha que ele curou durante o seu ministério cegos fisicamente, mas se refere principalmente a cegos espirituais, do quais todos nós éramos. Todos nós éramos. E o mundo sem Deus, todos são cegos espiritualmente. E também ele veio para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Ou seja, tirar da prisão os cativos. Nós somos libertos do cativeiro. A palavra de Deus diz que nós éramos cativos de Satanás, o príncipe deste mundo. Vivíamos na idolatria,
a prisão ao qual todo mundo se encontra. E é mais interessante que o texto diz no Novo Testamento que Cristo levou o cativo o cativeiro. Se o cativeiro não se aprisionava, ele levou o cativo o cativeiro. Ele venceu o cativeiro. E tirar das trevas os que jazem nas trevas. E quando dizem jazem, né, essa tradução, a palavra mais antiga, é uma pessoa que está imóvel. Sabe a pessoa que está imóvel, deitada, sem conseguir se mover nas trevas? Ele tirou das trevas. Não sei se eu mandei lá no grupo, não sei se alguém viu. O reverendo Augusto Nicodemos, ele foi convidado para aquele podcast lá, o Inteligência Limitada, né? E lá no final tem a parte das perguntas. E ele dá um testemunho a respeito da conversão dele. Ele fez até assalto à mão armada. Usou droga, ia para casa de prostituição, afastado da igreja, tendo tudo, sendo de uma família abastada, né? O pai dele tinha grana, ele tinha, só que tendo tudo, ele fala, ele tinha tudo, tinha moto das top da época, tinha dinheiro, tinha uma namorada que ele disse que ele idolatrava ela, e tinha tudo, mas ele tinha um grande vazio. E ele disse e o pai dele tinha uma arma, e ele disse que ele foi para o quarto pegar uma arma, e ele já foi determinado a pegar aquela arma e dar um tiro na cabeça dele, mas a mãe dele estava lá no quarto. Aí a mãe dele falou que percebeu que ele estava transtornado e disse: o que você tem e tal. Aí ele confessou que ele ia se matar. Ela falou: por que você não ora? E ali ele se quebrantou diante da presença de Deus. E ele disse que ali ele estava diante da presença do Deus Santo, misericordioso, que o chamou como ovelha desgarrada de volta. E dali foi, ele crê que ali de fato foi a conversão dele. Então por que eu estou dizendo isso? Porque era um homem que tinha de tudo, e ainda assim tinha um grande vazio, estava em trevas, estava incapaz de se levantar, até que foi chamado por Deus das trevas para a luz. Um dos versículos que eu acho mais belo no Novo Testamento é 2 Coríntios 4, versículo 6, que diz assim: o Deus mesmo que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está voltando lá em Gênesis. O mesmo Deus que na criação criou, haja luz, Ele mesmo disse isso para o nosso coração, iluminou nosso coração, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus aonde? Na face de Cristo. Isso é muito forte. Versículo 8: eu sou o Senhor. Está de olho no horário aí? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. O que nós vemos aqui nesse versículo 8? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Novamente, assim como no versículo 5, assim diz o Senhor. Embora no versículo 5 era Isaías, como se Isaías estivesse dizendo, assim diz o Senhor. Agora aqui, Isaías ele fala como o Senhor em primeira pessoa, porque os profetas falavam assim, em primeira pessoa, como se tivessem sido tomados pelo Senhor e profetizavam em nome, como se em primeira pessoa. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. O que nós vemos aqui? Uma autoproclamação do nome que faz tremer os montes. E é uma grande misericórdia, se for ver. Deus é muito complacente em se autoproclamar a nós. Este é o meu nome. Os judeus já conheciam este nome.
Ou seja, é uma lembrança. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. É uma lembrança dizendo: eu sou o Deus de vocês, de que permaneço com vocês. E saibam de uma coisa: eu não divido a minha glória com ninguém. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Ou seja, em tudo, a glória só pertence a Deus. Até mesmo nos dons que recebemos, ou talentos, e ao exercermos, desempenharmos com fidelidade, ainda assim a glória toda tem que ser dada a Ele, pois dele nós recebemos esses dons, esses talentos. O próprio apóstolo Paulo, ele faz em uma de suas cartas, ele fala assim, mas eu, se comparando com os outros apóstolos, ele fala assim, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Aí você fala assim, Paulo, para que falar isso? Mas depois ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, glória a Deus pela criação, pela nossa vida, pela nossa salvação, pela nossa santificação, pelas nossas obras. Sendo assim, é ofensa a gente se voltar aos ídolos, os ídolos criados, porque assim estamos agindo como lá em Romanos 1, que os gentios, os pagãos, adoram a criatura ao invés do Criador. E o que é isso? É patético, é ridículo adorar a criatura ao invés do Criador. Os falsos deuses criados pela imaginação do homem caído, seu coração corrupto, da sua imaginação torpe, é patético. E os ídolos podem até querer imitar o Senhor, mas Ele não está ali. E Deus não tolerará que sua glória vá para os falsos deuses, criados pela imaginação do coração corrupto do homem. Olha que interessante, esse salmo aqui, acho que nunca seria lido em determinada igreja, que se diz representante oficial de Deus na terra. Salmo 115, diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, olha que começa, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, e faz tudo como lhe agrada, ou seja, soberano. Os ídolos das nações são prata e ouro, ou seja, feitos de prata e ouro, esculturas, obra das mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem, ou seja, os artífices, os artesãos que fazem os ídolos, e todos aqueles que neles confiam. Eles são inúteis, se tornam inúteis todos aqueles que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Versículo 9, já estamos chegando ao final. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas. Antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Ou seja, as primeiras coisas já se cumpriram. O profeta Isaías aqui está profetizando a respeito da antiga aliança, já estabelecida, as primeiras coisas. E agora eu anuncio coisas novas, a nova aliança. Eu anuncio para vocês aquele que será o mediador desta nova aliança, Jesus. Anuncio a vocês coisas novas, boas novas,
boa notícia, que é o que significa evangelho, boa notícia, anunciando antes de se cumprir a vinda de Cristo. Isaías profetizou 700 anos, sabe o que é 700 anos antes de vir Jesus à terra? Se o Senhor Jesus veio à terra há 2000 e poucos anos atrás, Isaías profetizou ainda 700 anos antes. O que nós vemos com isso? Que Deus, Ele é soberano sobre a história, e Ele promete o que cumpre. Que atributo nós vemos aqui de Deus? É sempre bom quando você lê um texto, tá? Você, ao ler um texto, você vê assim: o que isso me ensina a respeito de Deus? Quais atributos eu extraio do Senhor aqui? Só nesse versículo 9 nós vemos, vou citar só dois: soberania, Deus é soberano sobre toda a história, e outro, fidelidade, Ele é fiel e cumpre o que promete. E não podemos esquecer que Deus só será glorificado, que nós estamos falando sobre glória somente a Deus. Deus só será glorificado quando Ele em trindade é adorado, pois Ele se revelou a nós como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai aqui está anunciando a respeito do Filho. O Filho, durante seu ministério, anunciou a respeito do Espírito que haveria de vir. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo é o laço de amor entre o Pai e o Filho, e nos chama a esta comunhão com Deus. Para encerrar, irmãos, algumas breves aplicações. Primeiro, Isaías profetizou a respeito do servo sofredor, e durante seu ministério profético, o próprio Isaías, ele demonstrou ser um modelo de servo também. O profeta foi um servo, sendo inspirado pelo servo, o qual ele profetizava, o servo com S maiúsculo. E Cristo é o modelo supremo de servidão, servo. Ele se fez servo por amor a nós, como vai dizer a palavra. E nós, como cristãos, somos chamados a sermos modelos de Cristo. Que é o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. E olha que quando os cristãos receberam a primeira vez esse nome cristãos, foi no sentido pejorativo, daqueles que estavam querendo zombar, os cristãozinhos. Mas é isso que significa, pequeno Cristo. E se nós devemos imitar a Cristo, quanto mais nós devemos buscar a servilidade, servir, não somente na igreja, irmãos, naquilo que nós vemos, o que a palavra diz para nós fazermos, em todos os lugares, numa vida integral, em todos os lugares que nós pisarmos. Nós devemos perguntar, nós devemos orar: no que eu posso servir? Você já perguntou: Senhor, no que eu posso te servir? Coisa simples, coisa de detalhe, e ninguém vai receber glória porque fez algo diferente. O Paulo quebra tudo isso na sua carta aos Coríntios. Ele vai dizer que aqueles que são vistos como os mais inferiores na igreja, aqueles que não são vistos, não estão na frente pregando nem fazendo nada, mas estão nos bastidores servindo de algum modo, Deus tem eles com alta honra, seja lá o que for. Cristo é um exemplo também importante aqui, não somente de serviço, mas como se portar no serviço. Ele foi gentil, ele foi misericordioso, ele foi complacente, mas ele foi firme também, quando precisou ser, contra os fariseus. João Calvino vai dizer que o pastor, e Jesus é o bom pastor, o pastor fiel, ele tem duas vozes. Uma é para chamar as ovelhas, e outra é para afugentar os lobos. Então nós vemos que Jesus, ele foi gentil, misericordioso com os fracos, com os pecadores, cansados e oprimidos. Igual Agostinho, o pai da igreja, disse: eu já li Sócrates, eu já li Platão, mas eu nunca vi alguém dizer: venham a mim
todos os cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Somente Jesus pôde dizer isso, e é uma verdade. Ele veio para aqueles que reconheceram a necessidade de um médico, de um salvador, de um libertador. Com esse ele foi misericordioso, gentil, complacente, mas vemos que ele agiu com firmeza para com os autossuficientes, para com os orgulhosos, para com os hipócritas. Então essa é a primeira aplicação, o exemplo de Cristo no serviço. Segunda aplicação, o amor de Deus sobre este que é o seu Filho. Este mesmo amor está sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Ele nos representa. E quão triste é se nós não nos apegarmos a essa verdade. Isso faz diferença, meus irmãos, para toda a nossa vida cristã, para aqueles momentos, para o dia mau, quando nós passarmos pelo dia mau, que haverão de vir, implicações trágicas virão para a nossa vida cristã, se nós não compreendermos isso, certo? Terceira aplicação, é patético nos voltarmos aos ídolos. Devemos dar glória a Deus por tudo em nossa vida. Quarta aplicação, na verdade só mais uma lembrança do que foi falado aqui. Nossa confiança deve estar no Deus que é soberano e fiel, o Criador, sustentador e fiel para cumprir a sua promessa, amoroso, compassivo, tudo isso nós vemos nesse texto, e que promulga a justiça, o direito. E isso, tendo consciência do Deus que nós servimos, que nós adoramos, isso faz toda a diferença para o nosso culto. Por quê? Tem gente que fala assim, eu vou para o culto porque eu preciso ser abastecido, eu preciso receber uma palavra, como se fosse um culto de autoajuda. Aqui não é um lugar para as nossas energias serem abastecidas, primeiramente não. Claro que embora nós somos edificados, alimentados pela palavra, eu não nego isso de modo algum, mas o objetivo principal de estarmos reunidos, isso que tem que estar em nossa mente, isso faz toda a diferença, isso muda tudo. O principal objetivo de estarmos aqui reunidos é para a glória de Deus o Altíssimo. Essa deve ser a nossa motivação para estar aqui. Para encerrar, gostaria de estar lendo mais um texto para acabar, tá bom? Que está lá em 1 Crônicas. Eu não anotei só coloquei o texto aqui, mas eu não, esqueci o texto. Mas diz assim: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Esse versículo tem muito a nos dizer como cristãos, como futuros membros da igreja, quando a igreja aqui tiver uma membresia oficial, se Deus assim permitir. Davi engrandeceu, toda a glória seja dada a Deus de modo maravilhoso aqui. E um texto desse na mão do homem natural, ele vai ranger os dentes de ódio, porque
Só de falar que todo poder seja dado, toda honra e toda glória a Deus, as pessoas já se enfurecem. Já se enfurecem. E é um grande milagre nós olharmos por esse texto e termos prazer em dizer que toda a glória seja dada a Deus. É um grande milagre que aconteceu em nossas vidas, que aconteceu em nossas almas. Não sei se os irmãos já ouviram falar da Declaração de Cambridge. Agora sim eu vou encerrar, tá? É uma declaração, como se fosse uma declaração de fé, com alguns artigos. Tem no site Monergismo, tem gratuito na internet. É muito, muito boa essa declaração de fé reformada, né? E fala sobre os 5 solas da reforma, com reafirmamos e com negamos. Estarei lendo aqui rapidamente para encerrarmos, que vai ser o encerramento também da série, né? Dos 5 solas. Começa assim dizendo, né? Eu peguei só esse parágrafo também que diz no começo da declaração, diz assim, ó: as igrejas evangélicas de hoje estão cada vez mais dominadas pelo espírito deste século, em vez de pelo espírito de Cristo. Como evangélicos, e eu amo essa palavra, só que infelizmente ela está defasada, nós nos convocamos a nos arrepender desse pecado e a recuperar a fé cristã histórica. Aí beleza, aí a tese 5, Soli Deo Glória, vai dizer assim: reafirmamos aqui, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus, e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Aí depois vai dizer: negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, ou seja, a teologia coaching, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho, que não é sobre nós, é tudo sobre Cristo. O evangelho é a boa notícia a respeito dele, e é claro que essa boa notícia transforma nossas vidas, mas não é sobre nós. Amém, irmãos? Toda glória seja dada a Deus.